E eu estou otimista que o tribunal, desta vez, tenha coragem de julgar o Bolsonaro. Não teve a coragem de julgá-lo quando ele estava no exercício do cargo de presidente da República, pode julgá-lo agora como ex-presidente. Acho que seria muito bom para a democracia, embora insuficiente. A minha expectativa é que o TSE confirme a cassação do Bolsonaro nos próximos dias. Muito bem, Juliano. E sobre o julgamento do Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral? Queria saber quais são as suas expectativas, caso ele seja declarado inelegível, caso ele tenha seus direitos políticos suspensos. O que muda no panorama brasileiro, já, inclusive, para 2024? Qual a análise que você faz sobre isso? Você deve ter visto aí, Miguel, foi divulgado por um site, dossierbolsonaro.com.br, faz parte de um projeto chamado Projeto Capivara, que lista todos os crimes que o Bolsonaro foi ou é acusado. É uma lista imensa, imensa. E óbvio que, como eu reconheço que o Bolsonaro ele é culpado por muitos desses crimes que ele é acusado, óbvio que para mim não basta o Bolsonaro inelegível. Eu, além de inelegível, quero que ele responda pelos crimes que ele cometeu. Crimes contra a saúde pública, crimes contra o patrimônio, crimes de racismo, crimes de apologia ao ódio, sim, uma série de crimes que o Bolsonaro cometeu, além dos clássicos, formação de quadrilha, peculato, advocacia administrativa, ocultação de bens, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, todos esses crimes dos políticos vagabundos clássicos da direita brasileira, que o Bolsonaro também é acusado, tá? Agora, claro que a inelegibilidade dele é um primeiro passo importante, porque isso, de alguma forma, cria aí uma dificuldade para o bolsonarismo, né? Claro que o Bolsonaro, podendo seguir fazendo política, mesmo que não eleitoralmente, podendo fazer comícios, podendo ser uma voz da extrema-direita, isso é muito ruim para a democracia brasileira, né? Por isso que eu acho que ele tem que responder pelos crimes dele, e além de ser banido da vida política brasileira, da vida pública, por 8 anos, porque essa é a consequência da sua inelegibilidade, que ele também pudesse responder pelos seus crimes. Mas, bem, não se pode ter tudo ao mesmo tempo. O que nós podemos ter agora é inelegibilidade. Eu estou otimista. Eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral já foi muito omisso nos últimos anos em relação a crimes eleitorais graves. Nós, do PSOL, entramos com uma notícia-crime, aliás, uma ação de investigação judicial eleitoral em 2018. Outros partidos de oposição ao Bolsonaro também entraram lá em 2018, 2019, para que fossem investigados crimes do Bolsonaro, como disparo em massa de mensagens, financiamento empresarial de campanhas, difusão de fake news, de mentiras contra adversários. Todos esses são crimes eleitorais. E para todos eles, nós temos provas robustas, abundantes. E o Tribunal Superior Eleitoral resolveu não meter a mão na cumbuca e não julgar essas denúncias contra o Bolsonaro ou arquivá-las, né? E eu estou otimista que o tribunal, desta vez, tenha coragem de julgar o Bolsonaro. Não teve a coragem de julgá-lo quando ele estava no exercício do cargo de presidente da República, pode julgá-lo agora como ex-presidente. Acho que seria muito bom para a democracia, embora insuficiente. A minha expectativa é que o TSE confirme a cassação do Bolsonaro nos próximos dias. Muito bem, Juliano. O Bolsonaro deu uma declaração hoje, que eu queria um comentário seu. Ele disse... Ele está fazendo uma campanha para recolher PIX, né, para pagar suas multas. E também ele deu uma declaração hoje que ele, caso for cassado, caso tiver seus direitos suspensos, ele pode ir para os Estados Unidos ser garoto propaganda. Eu queria saber como é que você analisa isso? Um ex-presidente da República dá uma declaração dessa e ter um emprego desse logo depois da eleição. Miguel, o Bolsonaro ele se especializou em falar asneiras, absurdos, né, antes de ser presidente da República, e como presidente com o maior megafone que ele podia ter, que é o cargo de presidente da República, né? Então, não chega a espantar que ele fale uma bobagem dessas, um sujeito que já prestou continência para a bandeira dos Estados Unidos, né, que já falou tanta asneira quando estava autoexilado lá na Flórida, fugindo da justiça brasileira. Então, é meio ridículo, né? Agora, nós não podemos, de alguma forma, acreditar, Miguel, que a
inelegibilidade do Bolsonaro e até mesmo a sua prisão, que eu não acho que esteja na ordem do dia, mas que pode vir a acontecer, que esses dois fatos, eles põem um ponto final na ameaça que o bolsonarismo representa. Em geral, tenho tentado ler, entender esses fenômenos em outros países, onde a extrema-direita, o populismo de extrema-direita ganhou força. Em geral, você tem, logo depois de uma primeira geração bem tosca, bem rasa, bem horrível, como foi o Bolsonaro, uma segunda geração de lideranças de extrema-direita um pouquinho mais bem acabada, um pouquinho mais preparada para enfrentar o debate democrático. E acho que isso deve ser um alerta para a gente também, né? O Bolsonaro, deixando de estar inelegível, não vai deixar de ter o partido da extrema-direita no Brasil. Acho que isso é importante que a turma que está nos acompanhando perceba. Quer dizer, o fim do Bolsonaro, pelo menos por 8 anos, como uma figura pública de eleitoral, né, não põe fim ao partido da extrema-direita. E a extrema-direita tem preparado nomes, lideranças bem mais equilibradas, entre aspas, em comparação com o Bolsonaro, né? O Romeu Zema em Minas Gerais, o Tarcísio de Freitas lá em São Paulo, outros nomes que vão aparecendo aqui e acolá e que levam essa combinação esdrúxula que o bolsonarismo representou entre ultraliberalismo, privatismo, uma agenda econômica de desmonte do Estado, destruição dos direitos sociais, de ódio aos pobres, com uma agenda repressiva, autoritária, de preconceitos contra aqueles setores que a extrema-direita entende que são setores que não podem ter voz na sociedade, como as mulheres, negros e negras, LGBTs, povos indígenas, etc. Então, eu acho que ele tem que ficar atento, porque ainda que a gente se livre do Bolsonaro, Miguel, nós podemos ter nos próximos anos uma extrema-direita mais preparada para a disputa do poder. Vamos lembrar o que aconteceu na França, quando o Jean-Marie Le Pen, né, o fundador da Frente Nacional, saiu de cena e veio a filha dele, a Marine Le Pen, né, uma figura mais perigosa até que o seu pai. Né? No Peru, a Keiko Fujimori, né, sucedendo o Fujimorismo, um Fujimorismo mais light. Né? A gente tem visto isso em outros países também. Então, eu acho que tem que ficar atentos aí, porque o bolsonarismo não acaba com a prisão ou com a inelegibilidade do Bolsonaro.